Deixa eu falar uma coisa pra você. Não é obrigatório encarnar. Não é. Tá bom? Esse é o dogma que a gente está tentando quebrar. Tá? Ninguém pode fazer você, ninguém pode obrigar você a voltar pra cá. Tá bom? O que acontece é que quando a gente chega do outro lado... Então não é obrigatório encarnar? A minha pergunta é em razão de saber por minha irmã, 10 anos mais velha que eu, com 5 anos, chorava e falava que queria voltar para casa, estando dentro de casa. É exatamente isso, Val. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é obrigatório encarnar. Não é. Tá bom? Esse é o dogma que a gente está tentando quebrar. Tá? Ninguém pode fazer você... Ninguém pode obrigar você a voltar para cá, tá bom? O que acontece é que quando a gente chega do outro lado, e aí era uma das coisas que eu estava aqui, faz parte dessa reprogramação mental, ela não é feita só desse lado, ela é feita do outro lado também, gente. Quando a gente desencarna, a gente também pode ser levado, de acordo com a nossa frequência vibracional, para cidades etéricas que passam por cidades, né, por centros de recuperação, por aqui é nosso lar, aqui é não sei o que na verdade não é. E falando, olha, você fez isso em vida, né? Aquilo que a gente fala em outras lives de encarnações holográficas, procura as lives passadas que eu menciono isso, explico um pouco isso, que é o quê? Colocar culpa em você que você não teve. E mesmo as que você teve, você não precisa voltar para cá. Até porque eu falei isso na última live. A partir do momento que você encarna, você esquece o que você fez, não é verdade? Se você esquece, como você vai reparar? Como você vai reparar uma coisa que você não sabe que você tem que reparar? Ou então você fala assim, que eu também mencionei na última live. Eu quero voltar pra lá porque eu quero ficar perto do meu filho, da minha mãe, da minha namorada, de não sei o que. Você encarna e não lembra quem é. Por quê? Tudo que você tem que fazer dentro da lei, não é lei kármica, esse karma, que é essa obrigação de voltar pra cá, não existe, é a lei do retorno. A lei do retorno existe ação e reação, não é lei do retorno, ação e reação. Você tem uma ação que tem uma reação. O que você precisa dar em troca dessa ação que você fez, essa reação, né? Essa dívida que você tem para pagar, você pode fazer do outro lado. E muito mais bem feito do que encarnado. Porque do outro lado você tem a lembrança, você tem a conexão com o eu sou, você tem todos os seus poderes à sua disposição. E toda a clareza de saber o que tem que ser feito. Então é muito mais interessante você reparar o que tem que ser reparado do outro lado. Como guia, como mestre, como orixá, como chame do que quiser, anjo da guarda, né? Espero que eu tenha respondido. Então, sua irmã já chegou bem esclarecida. Com 5 anos a gente tem isso um pouco aberto mesmo. Queria voltar para casa. Na hora que veio para cá, viu a merda que fez. Falou, puta, que merda, aqui de novo? Quero voltar, né? Como não voltar a reencarnar se antes de despertar adquirimos dívidas uns com os outros? Eu comentei isso agora há pouco. Se você chegou agora, você pode assistir um pouquinho. Eu comentei, mas eu não vou deixar você sem resposta. O que eu estou falando é que todas essas supostas dívidas que a gente tem, a gente pode pagá-las do outro lado. A gente não precisa voltar a reencarnar. Por exemplo, se você tem uma dívida para pagar com o seu filho, tá? E você desencarna e o seu filho fica encarnado. Ao invés de você voltar para tentar pagar essa dívida, porque quando você voltar, você não vai ter memória disso. Você não vai saber nem o que você tem que pagar. Você não vai saber nem quem era a tua filha. Ou seu filho. Do outro lado, você tem toda a consciência disso. Então o que você pode fazer? Você pode servir como guia do seu filho do outro lado, desde que você tenha condição para isso. Claro, é por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está atrás do despertar. Entendeu? E você acaba pagando isso do outro lado. Com consciência, sabendo o que você está fazendo, de uma forma muito mais eficaz do que vir para cá e ter toda a memória apagada.